Vamos lá então para o Portal UOL, vamos ler aqui uma entrevista, uma reportagem importante. Vamos acompanhar para a gente ficar por dentro de tudo. Advogados pedem lupa sobre apurações de delegado preso no caso Marielle Franco. Vamos entender aqui, reportagem da Fabiola Pérez no Portal UOL. Advogados que atuam em casos de homicídios ocorridos no Rio de Janeiro durante o período em que Rivaldo Barbosa esteve à frente da Polícia Civil defendem a revisão de investigações. Ele foi preso por suspeita de ter planejado o assassinato de Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes. Meus queridos e minhas queridas, não esquecendo, pinguem superchats, pinguem pix, ajudem o canal a continuar crescendo, meus queridos e minhas queridas. Tudo renovando aqui os nossos recados. Sejam membros do canal, pinguem pix, é muito importante pra gente fazer aqui o nosso trabalho. Ele foi preso por suspeita de ter planejado o assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O que aconteceu? O advogado da família de Marcos Vinícius da Silva, 14 anos, morto em 2018 durante uma operação policial, afirma que pedirá a reabertura do caso. O adolescente foi baleado pelas costas quando ia para uma escola no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. Vamos entrar com recurso para revisão do processo, diz o advogado João Tancredo. A justiça arquivou o caso na gestão Rivaldo Barbosa. Segundo Tancredo, a perícia foi tendenciosa e desconsiderou o depoimento de testemunhas arroladas pela família e priorizou os de policiais. O tiro veio do caveirão. A perícia afirmou que o tiro veio de onde estavam os traficantes. O caso da morte do auxiliar de serviços Cláudia Silvia Ferreira, baleada em Madureira em 2014, também deverá ser alvo de um pedido de reabertura. Tancredo diz que a reconstituição do caso ocorreu no período em que Rivaldo era chefe da polícia. A justiça absolveu os PMs envolvidos. A morte de Cláudia ganhou repercussão após um vídeo flagrar o corpo dela sendo arrastado por uma viatura da polícia militar. O juiz determinou a absolvição dizendo que o policial cometeu erro de pessoa, mas é preciso responder por esse erro, diz o advogado. Criação de força-tarefa. Os advogados prevêem pressão sobre os promotores João Pedro Ascioli, que atuou no caso do menino Eduardo de Jesus, morto por policiais em 2015, no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, defende a criação de uma força-tarefa para revisar os casos investigados pelo delegado Barbosa. Vamos pressionar o promotor responsável pelo caso para avançar. Marli Carrara, muitos processos encerrados e agora tem uma chance. Marielle vive. Exatamente. Marielle pode acabar virando o argumento para que se, enfim, investiguem as autoridades no Rio de Janeiro. É nisso que Marielle está vivendo, gente. É nisso que a gente tem que brigar pelos direitos humanos, temos que brigar pelas pautas progressistas, temos que brigar pela esquerda. Deixa eu pegar aqui só. Advogados prevêem pressões sobre os promotores, João Pedro Ascioli, que atuou no caso do menino Eduardo de Jesus, isso que eu já tinha lido, desculpem. Vamos pressionar o promotor responsável pelo caso para avançar. Tancredo sugere a criação de uma força-tarefa independente, formada pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público. O MP do Rio de Janeiro tem sido muito complacente com essas investigações quando decide pelo arquivamento, diz o advogado, que também representa a viúva de Marielle, Mônica Benício, e da assessora da vereadora Fernanda Chaves. Ouvidorias externas ao Ministério Público poderiam funcionar para fiscalizar o órgão. O UOL entrou em contato com o MP do Rio e com o advogado Alexandre Dumans, que defende Barbosa, mas não obteve resposta. Sobre a suspeita no caso Marielle, a defesa dele disse ao UOL ser fantasiosa. É isso aí, gente. Polícia diz que tem um compromisso com o combate ao crime. A Secretaria do Estado da Polícia Civil, a CEPOL, informou que no final do ano passado criou um grupo de trabalho no Departamento Geral de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DGHPP, para analisar os inquéritos de homicídios ainda sem solução relacionados ao crime organizado, seja milícia, tráfico ou contravenção. O trabalho conjunto entre as instituições segue para elucidar casos e responsabilizar os envolvidos. A nota da CEPOL diz que, em reunião com o GAECO, o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, foram elencados em comum acordo homicídios que deveriam ser tratados com atenção especial, uma vez que as investigações apontavam para crimes cometidos por essas organizações criminosas. O MP tem função de fiscalizar a atividade policial, a atividade de revisão do MP tem que se dar
por todos os casos em que ele atuou, inclusive envolvendo pessoas em situação de vulnerabilidade, diz Borges. O estado do Rio de Janeiro foi parceiro do crime organizado. A organização criminosa chefiada por Rivaldo Barbosa, ao que tudo indica, impediu ou fraudou a persecução criminal de diversos homicídios na última década. É fundamental revisar o passado mal resolvido para determinar a extensão da engrenagem e corrigir as injustiças promovidas por ela. João Pedro Accioli, advogado de Terezinha de Jesus, mãe de Eduardo Jesus Ferreira, morto em 2015 no Alemão. Quando a reabertura pode ocorrer? O pedido de reabertura de um caso depende da apresentação de novas provas. O fato de Rivaldo Barbosa ter sido preso suspeito de envolvimento no caso Marielle não é suficiente para abrir novos casos em que ele atuou. Esse fato por si só não contamina todos os outros, diz Rafael Borges, presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB do Rio de Janeiro. Identificadas as lacunas, os advogados podem pedir reabertura. A esse pedido se soma o fato de que havia um delegado suspeito de envolvimento em um crime, mas esse argumento de reforço não decisivo. Quem faz o arquivamento dos casos é o Ministério Público. O pedido é feito nos autos do inquérito. O MP pode denunciar ou pedir a reabertura do inquérito e a polícia faz diligências, afirma Borges. Boa parte das alegações que fazíamos na época ganha força com a prisão do ex-chefe da Polícia Civil. Existiu no Rio de Janeiro uma engrenagem que pedia a responsabilização de criminosos. Agora isso não está mais no plano das alegações, temos evidências, diz o advogado João Pedro Accioli. Casos sobre Barbosa já reabertos. 2 outros casos emblemáticos ocorridos no período em que Rivaldo Barbosa era chefe da polícia foram reabertos. Um deles é do menino Eduardo de Jesus Ferreira, em setembro do ano passado. O advogado João Pedro Accioli conseguiu desarquivamento no Ministério Público. O garoto de 10 anos foi morto ao ser atingido por um disparo na cabeça. O inquérito havia sido concluído pelo arquivamento do caso sob a justificativa de legítima defesa dos policiais. Novas provas foram apresentadas. Segundo Accioli, foram apresentadas testemunhas que não tinham sido ouvidas e 43 vídeos inéditos que documentavam a reação imediata da família, da comunidade e da PM no momento da morte do menino. A prestação de advogado apontou indícios de... A apresentação do advogado apresentou indícios de fraudes e obstruções. O advogado escreveu que Rivaldo Barbosa teria subtraído evidências do local do crime e oferecido propina para o pai do menino deixar o Rio de Janeiro. Ele teria levado os pais do menino até um hotel na Barra da Tijuca e teria dito a eles: agora vocês têm que me obedecer. Em novembro, a primeira promotoria de investigação penal instaurou um processo investigatório criminal sobre o caso. O advogado disse que havia indícios de que havia uma atuação de organização criminosa, pediu a reabertura oferecendo uma denúncia e solicitando a criação de uma força-tarefa. O MP reabriu as investigações, mas decidiu não enfrentar a questão sistêmica. Outro caso que ocorreu na época em que Barbosa esteve na delegacia de homicídios é o da menina Maria Eduarda, de 13 anos. A adolescente foi morta com tiros de fuzil dentro de uma escola pública em Acari, na Zona Norte, durante a operação da PM em 30 de março de 2017. Segundo Tancredo, advogado da família, o caso já tem pedido de recurso no Ministério Público. Procurada pelo UOL, a Polícia Civil se manifestou sobre os casos citados nessa reportagem. Morte do menino Eduardo de Jesus. A polícia informou que não recebeu do MP o pedido de novas diligências. Morte da menina Maria Eduarda Alves. O DHC, Delegacia de Homicídios da Capital, instaurou o inquérito que foi concluído e relatado ao MP em 2017 com indiciamento de um policial militar. Morte de Cláudia Silva Ferreira. A investigação foi realizada pelo 29º DP de Madureira. O inquérito foi concluído e relatado ao MP em 2014. Um traficante foi preso em flagrante. A autoridade policial representou pela prisão dos 2 policiais militares. Marcos Silva da Silva, a investigação está em andamento no DHC e é acompanhada pelo Ministério Público. É isso aí, gente. Deixa eu tomar